Você não consegue se desapegar, descartar daquilo que você não utiliza mais? Então fica comigo que esse vídeo é para você. No vídeo de hoje, eu vou falar de 10 perguntas que nós deveríamos fazer quando vamos ou pretendemos desapegar, descartar dos nossos objetos. Olá, tudo bem? Eu sou Berenice Moura, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desapego. Muitas pessoas já conseguiram se conscientizar da importância de mandar embora da nossa vida, de retirar tudo aquilo que já não é mais útil, que não nos traz mais alegria, que não é mais importante na nossa vida. Isso seja pelo minimalismo, pelo essencialismo, ou porque simplesmente está buscando uma vida mais leve, uma vida mais intencional. E é claro que para algumas pessoas, um dos grandes benefícios disso é se viver uma vida mais organizada, ter uma casa mais organizada. Muitas pessoas têm dificuldade em organizar as próprias vidas e também buscam no minimalismo essa possibilidade de organizar a vida, de se tornar mais focado em alguns aspectos na vida. Mas durante essa nossa jornada de desapego, muitas pessoas encontram uma pedra que dificulta muito a nossa jornada. Muitas pessoas travam porque não conseguem desapegar, não conseguem mandar embora da vida aquilo que não utiliza mais. Ou fazem isso de uma forma muito superficial. E o que seria então um descarte superficial? Imagina o seguinte cenário: uma pessoa que possui 200 objetos e ela só consegue se desapegar de 2. Por quê? Porque ela acredita que os outros 198 objetos são essenciais na vida dela. Ou seja, ela está muito apegada, ela está muito envolvida com esses objetos. E ela está envolvida porque acredita que tudo isso é essencial. Nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso. Eu vou falar sobre perguntas que nos ajudam a identificar se esses objetos eles são realmente importantes para a gente. Mas também eu vou fazer menção a alguns conteúdos que eu já falei aqui, que são técnicas que me ajudam e que ajudam outras pessoas a conseguir desapegar, a viver de uma forma mais consciente, a ter certeza do que está fazendo, sem medo, agindo de uma forma que de fato vai melhorar a nossa qualidade de vida. Vamos lá. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando está disposto a remover algumas coisas das nossas vidas é escolher uma área ou um local. Eu acredito que se a gente começa a fazer tudo simultaneamente, gera mais confusão. E se outras pessoas dividem aquele espaço com você, é muito importante você envolver essas pessoas, porque senão vira conflito. Depois que a gente escolheu um local, é muito importante avaliar se nesse local existem o que eu chamo de objetos sentimentais. O que são objetos sentimentais? São objetos que nós gostamos muito, que nos lembra um momento, um tempo de vida, algumas pessoas especiais, enfim, que nos trazem boas lembranças. E aí, talvez você esteja pensando, ué, mas a intenção não é desapegar? Sim, é desapegar. Mas a intenção do minimalismo é manter na sua vida somente aquilo que é útil, que é importante, que te traz alegria. Então não faz sentido fazer com que você se desapegue, que você descarte aqueles objetos que são importantes na sua vida. E é importante remover esses objetos já no início para que você não se envolva emocionalmente, porque durante o processo ali de desapego, enquanto a gente vai avaliando objeto por objeto, o que acontece? Vai surgindo muitas emoções, né? Porque cada objeto nos traz uma sensação, isso é natural. Inclusive é por isso que a gente tem muita dificuldade em desapegar também. Então, feito isso, escolhendo uma área, depois separando os objetos sentimentais, o que a gente vai começar é separar tudo aquilo que já é óbvio, que a gente já sabe que vai desapegar, já tem a intenção de fazer isso.
Depois que a gente separa esses objetos, que já é óbvio pra gente que a gente vai fazer o descarte, aí vem a camada mais profunda, que é quando entram as perguntas em si. E essas perguntas, elas são simples porque elas te ajudam a pensar de uma forma mais consciente, um pouco mais racional, para entender realmente por que a gente está mantendo aquilo na nossa vida. E não se preocupa, porque se você por um acaso seguir essas perguntas e mesmo assim você tiver aquela sensação de ai, se eu precisar no futuro, sempre vai existir a possibilidade de você colocar esses objetos numa caixa ou numa área de quarentena, que eu já falei diversas vezes aqui nos meus vídeos do que se trata a área ou a caixa de quarentena. Mas se você ainda não está familiarizada com isso, eu vou deixar vídeo aqui em cima para poder te ajudar, tenho certeza que você vai gostar. Para fazer essa análise mais intensa, mais profunda com esses objetos, é preciso avaliar, se perguntar como que esse objeto chegou até mim. Porque um objeto chega à nossa casa, chega à nossa vida por diversas formas. Ou porque a gente comprou, ou porque a gente ganhou, se a gente mora com outra pessoa, ou porque trouxeram para nossa casa, trouxeram para nossa vida, ou porque a gente encontrou, enfim. Existem várias formas de um objeto chegar até a gente. E muitas vezes nós não nos desapegamos desses objetos exatamente por isso. Porque foi alguém especial que deu pra gente, foi um presente, ou porque foi uma pessoa que mora com a gente que trouxe esse objeto para casa. Enfim, a gente precisa pensar como que esse objeto chegou até a nossa casa. Por que ele tá comigo? Por que eu tô mantendo ele? A segunda pergunta que eu recomendo que você faça é qual é a frequência que eu utilizo esse objeto. Utilizo ele diariamente, semanalmente, uma vez por ano? Ou será que é um objeto que eu usei lá em 2015 e que eu nunca mais usei? Muitas vezes a gente fica alimentando isso na nossa mente. Ah, se eu precisar desse objeto, eu mantenho ele lá, não utilizo. É importante a gente pensar nessa frequência, porque muitos dos objetos que nós temos em casa, isso se for em tecnologia, muitas vezes não funcionam mais ou já estão até deteriorados. Por isso que a gente precisa também pensar nessa frequência. A terceira pergunta é sobre utilidade. Quão útil esse objeto ele é na minha vida? Será que esse objeto é um objeto realmente essencial para mim? Ou seja, é essencial para minha vida, eu não consigo viver sem ele, eu não consigo desempenhar alguma função? Se sim, esse objeto ele é essencial para você. Se não, é preciso avaliar qual é a relevância desse objeto na sua vida. Será que aqueles montes e montes de sapatos ou roupas que muitas vezes nós guardamos lá no nosso guarda-roupa é tão útil pra gente assim? A quarta pergunta é necessidade. Eu necessito disso mesmo? Ou será que é um objeto que muitas vezes ele só me traz gasto? Ou é um objeto que só está acumulando espaço? Ou eu compreendi que não existe a necessidade de manter isso na minha vida? A quinta pergunta é sobre manutenção. A gente possui na nossa casa muitos objetos que demandam manutenção. E manutenção em quase tudo. Celular, computador, chuveiro, televisão, airfryer, a máquina de lavar. A própria eletricidade é assim. A casa demanda manutenção. E é importante a gente pensar quanto de manutenção esses objetos que estão na nossa casa estão trazendo, estão demandando pra gente. Às vezes a manutenção ela é muito cara e nem compensa. Compensa você comprar um novo objeto ou se desfazer daquilo, porque muitas vezes não é útil, não é necessário nas nossas vidas. Por isso que são perguntas que são importantes de serem feitas. A sexta pergunta é um pouco mais visual, é sobre espaço. Eu tenho espaço na minha casa para isso? É claro, se hoje está na sua casa, é porque existe espaço na sua casa para isso. Mas e se você removesse isso? Será que você não ia ter mais espaço para aproveitar? Talvez para criar um espaço para você estudar, para relaxar, para aproveitar mais, para redecorar, para colocar uma planta, enfim. Será que sua casa não ia ficar mais leve, mais simples, sem tudo isso que você mantém hoje?
A sétima pergunta é sobre os benefícios. Quais são os benefícios que esse objeto traz para sua vida? Alguns objetos a gente consegue até listar, né? Eu sugiro então que você faça uma lista, talvez mentalmente, talvez escreva mesmo, se você realmente tiver com dificuldade em conseguir encontrar alguns benefícios. E é claro que se a gente vai avaliar os pontos positivos, a gente precisa também avaliar os pontos negativos. E a oitava pergunta é realmente pensar em quais são os pontos negativos de se ter, de se manter esses objetos. Isso pode ser, talvez ocupe muito espaço, talvez a manutenção seja alta, talvez eu não tenha tempo de utilizar esse objeto, talvez uma roupa já não sirva mais em mim, o sapato que já não é mais confortável, alguns utensílios na cozinha que eu utilizava e agora já não utilizo mais. Enfim, é realmente listar, trazer para a consciência, tornar óbvio aquilo que muitas vezes a gente não está conseguindo perceber. Se ainda assim você tem dificuldade, eu sugiro que você então pense na possibilidade de que esse objeto talvez seja um pouco sentimental. E aí é importante então você avaliar quais são os sentimentos, as sensações que esse objeto te traz. Talvez você queira guardar o seu vestido de casamento. Talvez você queira guardar uma roupa de formatura. Talvez você queira lembrar de algo que foi muito especial para você e você esteja querendo guardar esse objeto justamente para te trazer essa sensação. Avaliar isso é muito importante e aí você precisa ter a consciência de que não dá para manter tudo ao nosso redor justamente com a justificativa de que é sentimental. Aí não faz muito sentido. A décima pergunta é o porquê. Por que eu devo manter isso na minha vida ou por que eu devo descartar, desapegar desses objetos? E se você chegou até aqui, se você, claro, avaliou as outras perguntas, você já vai ter conteúdo suficiente para conseguir dar o seu veredito. Ou seja, se deve manter ou se deve descartar. Porque todas essas perguntas vão fazer com que você de fato reflita, de fato consiga compreender se você deve ou não permanecer com esses objetos. E mais uma vez, muitas vezes a gente se apega à dúvida. E se eu precisar desse objeto no futuro? E se? Porque afinal de contas a gente mantém na nossa casa, mantém na nossa vida aquilo que a gente acredita que seja útil pra gente. Isso pode ser de fato no presente ou uma hipótese de algo que vai acontecer no futuro. E mais uma vez, para essas questões, existe a possibilidade de manter o objeto na caixa ou na área de quarentena. Talvez fique até mais fácil a gente chamar de zona de quarentena, né? Que é um espaço onde a gente coloca esses objetos da dúvida, onde a gente vai deixar por um período para avaliar se a gente deve manter ou descartar esses objetos. E aí então, depois que passar esse prazo, de uma forma muito consciente, você vai saber se deve manter ou não se deve descartar. Porque quando a gente descarta, de fato, a gente está dando a possibilidade desse objeto ser útil para outra pessoa de várias formas, ou doando, ou vendendo, ou dando a possibilidade daquele material ser reciclado e se tornar útil novamente. Pronto! Agora com as perguntas, com a técnica da zona de quarentena, eu tenho certeza que você já está pronto para começar a fazer uma faxina na sua casa e desapegar daquilo que já não é mais importante para você. Sem desculpinha, porque agora você vai conseguir fazer isso. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar responder você. O seu comentário pode ajudar outras pessoas. E se você é nova ou novo aqui no meu canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E se inscreva para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Sorria, porque a vida é curta demais para que a gente perca o nosso tempo, o nosso espaço e o nosso dinheiro com coisas que não agregam valor em nossas vidas. Vamos começar a pensar mais sobre isso e principalmente, age mais, ok?
Espero você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!